Eu lembrei do Homem Branco, né? Assim, hoje eu sigo o Pedro Cardoso no Instagram. Ele é um sujeito que me fez rir muito, e fez rir muito o Brasil, por causa daquele programa que tinha com a Marieta Severo, que ele era o Agostinho, né? Ele é um grande ator, ele mora em Portugal, mas eu o sigo porque ele é um homem de esquerda e muito inteligente. Então, eu o sigo. Como sigo Tereza Cristina, para escutar um bom samba que eu adoro, no Instagram. E hoje ele escreveu sobre sobre várias questões, mas especialmente ele citou o homem branco. E eu tenho pensado muito nessa pandemia, na coisa da relação homem e mulher, apesar de que eu vivo sozinha, você sabe disso, há muitos anos, e vivo sozinha porque as coisas foram acontecendo, mas eu sou uma pessoa que acho que tem jeito de viver em paz e viver bem, e ter capacidade de negociação e aprender junto quando você quer. Então, eu sempre acreditei nisso. E brinco com os meus alunos que casamento do jeito que é formal não é bom. Falo com eles. Não é bom. Vocês casam todos enganados, com uma ilusão danada. Aí brinco também. Falo, ó, tudo é uma ilusão. Nessa vida tudo é uma ilusão, inclusive os delírios da gente. São ilusões, né? Aí, quando eu falo disso, eu estou falando de uma coisa que eu tenho me chamado muita atenção, que é a violência que tem hoje, que o homem branco virou criatura para mandar e desmandar no mundo. Eu tomei tanto horror do Trump que eu não consigo olhar para a cara dele. Eu não consigo olhar quando ele aparece na televisão, porque eu gosto de ver jornal, porque eu acho que ele é o representante mor dessa coisa falsa, autoritária, machista, sem vergonha, desrespeitosa, hipócrita e desrespeitosa totalmente com a mulher. Né? Não acho que são os pobres que batem nas mulheres, eles também fazem isso. Mas no Brasil tem uma coisa tão perversa do homem branco contra a mulher, que é uma coisa assim, falseada, norte-americana do Trump. Isso tem me preocupado muito, porque eu tenho colegas, né, professores, poucos, na enfermagem tem muito gay, e é bem bom isso, conviver. Não vejo problema, ao contrário, eles ajudam a gente a refletir coisas muito importantes na vida, e não é questão da sexualidade das pessoas, é uma postura machista que a nossa sociedade ainda tem, e que até os homens gays, às vezes, carregam, e nós, sim, mulheres também. Uma espécie de... É um encantamento mentiroso, o contrário daquele que você falou no início, sabe? É mentiroso porque ele te diminui, mas mesmo assim você o deseja. Então, ele falsifica o que há de mais profundo do feminino da gente, que é o fato de que você pode trocar e construir com o homem, independente da cor da pele dele, uma história que seja uma história de amor, e não uma história de massacre, que muitas das mulheres se sujeitam, porque aí, infelizmente, é a nossa cultura que tem esse lado que vem lá de trás, dos proprietários de terra. Eu acho que o trem todo vem de uma coisa que quem que é o dono da terra? Não é o dono do meio de produção, que é mais moderno, digamos assim. É o dono da terra. Os primeiros portugueses que se colaram na terra e começaram a ser... E isso veio passando por gerações e gerações, e está até hoje presente. Um certo desprezo que eu muitas vezes sinto quando entrava, né, no restaurante, e o garçom do restaurante não falar comigo, falar com a pessoa que está me acompanhando, que por acaso é um homem. Isso é uma marca profunda que eu tenho no Brasil. Eu acho horrível. E isso eu vivi também nos países árabes. Os árabes não conseguem conversar com uma mulher.
Eles não te perguntam o que você quer comer. Ele pergunta pro homem do seu lado. Porque lá você não pode ir sozinho, né? Então tem isso também. Mas aqui ainda há isso. E isso é muito. Isso nós temos que lutar e combater todo dia. Todo dia. Eu lembro da mamãe, levanta a cara, menina. Sabe? Levanta a cara, menina. Por quê? Porque aqui no Brasil ainda nós somos diminuídos. É doido, né? Nós dois estamos falando disso porque a gente é contra. Mas Não, eu sinto e é fundamental, né, Beninha? Porque se nós, feministas, todas nós feministas, não nos colocarmos de forma muito clara com relação a isso, muito objetiva com relação a isso, fica um ciclo vicioso, não é? Fica um ciclo vicioso de você ir acompanhando a sua companheira para uma consulta médica, não é? E o médico passar para você a orientação que tem que ser dela. Eu estou ali seguro para acompanhá-la. Né? Isto não é uma exceção, uma grande exceção. Ainda tem muito. Não. Né? E essa história do que não é só esse machismo, que também tem um outro reflexo, que é o de tratar o de pele diferente de maneira diferente, não é? Que só interessa esta pessoa na medida em que está me prestando um serviço barato. Porque se começar a cobrar um pouquinho mais caro, quando tem que acabar com essa história de Bolsa Família, porque essa Bolsa Família as pessoas não... Tem uma moça aí de Belo Horizonte que trabalhou junto com o Patrus Ananias, no Bolsa Família, e ela foi chamada para uma reunião no Sindicato da Construção Civil em São Paulo. E disse, olha, o problema todo é o seguinte, vocês com essa história de Bolsa Família, a nossa mão de obra está escasseando. Aí ela deu, olha, desculpa, eu sou sociólogo, não sou empresário, nem sou financista, eu experimento pagar um pouquinho mais para ver se as pessoas não vão começar a trabalhar. Né? Ou seja, nós vivemos numa sociedade de extraordinária exclusão social que impõe, inclusive, um padrão de intervenção estatal que é para manter essa exclusão social. Aumentar, eu acho, agora. Sempre. Porque, e aí eu vou falar, eu acho que na época que nós estávamos, digamos, tinha mais responsabilidade social nos governos anteriores, nós estávamos vindo para uma construção mais comunitária. E a questão das cotas na universidade, por exemplo, foi fundamental, eu tenho alunos extraordinários. Eu tenho um aluno agora que chama Felipe. Esse menino me encanta de um jeito, sabe por quê? Porque ele é esperto, inteligente, pega assim, e sabe comentar. E eu estou lidando com ele atualmente, é só no computador. O menino é danado. E não é porque ele nasceu numa família de... Não, é porque ele estuda. Então, o que é que eu... E não tem cor de pele que vai distinguir ele de ninguém, não. O que é que vai distinguir é a capacidade, o esforço, a peleja. E a peleja, porque o próprio Estado não está contribuindo para diminuir nenhuma diferença social no Brasil atualmente. O Estado está aumentando as diferenças e ainda criando essa coisa de um ódio, assim, que perversidade, né? Uma coisa perversa, que é um ódio contra quem é diferente de mim. Né? Não posso ser diferente. Claro que pode ser diferente, de qualquer maneira que seja. Só não gosto de cabelo roxo, meu. Prefiro meus cabelos sem ser roxos. E entra nessa perversidade você não aceitar que é principalmente, não é só a questão de acabar com a pobreza ou diminuir a miséria neste momento. A ideia de que você vai quebrar com um ciclo vicioso da pobreza, filho de pobre, pobre será, isso é que assusta. Porque é óbvio, e você sabe muito bem disso, você viveu isto.
Você teve colegas da universidade que começaram numa plataforma mais elevada do que você. Por quê? Porque elas já tinham tido várias oportunidades que você só foi conseguir construir lá na frente. Você só conseguiu ter acesso a algumas coisas lá na frente, depois de muita luta. Então, este não reconhecimento desse ato, principalmente daqueles que entram na universidade ou entram no Instituto Federal de Educação, de tecnológico, em função de cotas, de terem um tratamento diferente, porque a tal da meritocracia é uma maior hipocrisia do mundo. Não é? Eu acho que essas pessoas têm muito mérito, inclusive pelo fato de que entram na universidade e estudam pra caramba e ficam igualzinho quem teve mérito de estudar em colégio de rico depois, sabe? Tem um mérito danado, mas é um mérito da construção, né? Da construção forte mesmo. Mas aí é o mérito construir a partir de uma oportunidade. Porque também ficamos só nessas exceções. Veja o caso de Peninha, como é que Peninha conseguiu aí vira. Não. Não é isso, não. As oportunidades têm que ser dadas. Não é? Exatamente. Esse é o Felipe, um André, que foi um aluno meu, negro, que entrou na universidade por cotas e que foi um caso, para mim, de absoluto fantástico. O Zé, que saiu lá do interior de Anchieta, fazer a graduação aqui. Mas este é um mundo que a gente ainda está desvendando e que, obviamente, não interessa a uns 25%, 30% da população brasileira, que, independentemente de classe de renda, tem um comportamento como se rico fosse. Eu tenho uma colega na universidade e dá aula numa escola, numa faculdade de Direito, muito conceituada aqui, particular, que começa a aula dela perguntando: quem é aqui que se acha rico? E aí, cerca de 90% dos alunos levanta a mão. Quem é aqui que compra em cartão de crédito e parcela? Aí, obviamente, mais uns 60% dizem: vocês não são ricos. Quem compra no cartão de crédito parcelado não é rico. Né? Mas aí você tem gente que tem bancário, banqueiro, né? Que tem um modelo mental de banqueiro. Mas, Peninha, eu gostaria de perguntar para você tudo isso, sua forma de se colocar no mundo enquanto família, enquanto universidade, enquanto política. Como é que está tudo isso em tempos de pandemia? Eu tive uma fase muito inicial, que foi a representação do medo, né? Como é que lida com o medo da morte e tal. Acho que isso foi simbolicamente muito forte para mim, porque eu sou colada na universidade, nos meus netos, na minha filha, nos meus irmãos. Eu gosto de viver, eu gosto de sair. De repente, eu fiquei enclausurada e continuo enclausurada. Eu tenho que cuidar, eu tenho um dos meus pulmões já sofre um pouco, porque eu fui uma boba de uma fumante durante muitos anos. Isso aí é o Peninha, seu passado te condena. Tem um pedaço, não tem? Pois é, o cigarro é o passado condena. Então, eu tenho que cuidar disso. E, no início, foi muito difícil para mim, porque era um território que eu não sabia lidar nada. Mas rapidamente, eu me acostumei. Eu tinha decidido que eu ia parar de trabalhar esse ano, porque eu estou fazendo 50 anos que eu trabalho. Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu tinha 14 anos. Aí falei, gente, com 50 anos de trabalho, eu mereço não trabalhar. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi não parar de trabalhar. Porque eu continuo ativíssima, muito, muito ligada em tudo, trabalhando muito, participo de banca, dou aula, saio da aula, tem reunião de não sei o quê, o tempo inteiro, né? Dou parecer, faço aquilo, faço outro, e estudando, porque dar aula significa estudar o tempo todo. Se eu tivesse parado, eu não ia poder conviver com os meus netos todos os dias do jeito que eu gostaria, não poderia sair para passear com eles, não poderia. Então,
A pandemia, para mim, me trouxe Estou dentro de casa, mas estou absolutamente produtiva e feliz. Significa, tomo meu vinho, que eu não gosto de vinho ruim, tomo vinho bom, mais ou menos. Caro pra caramba, a gente tem que ter o maior cuidado com isso. Mas tomo vinho de boa qualidade, sem dúvida nenhuma, e acho que a gente merece isso. Também é a única loucura que eu faço, porque eu não gosto de mais nada, dessas coisas de consumo. E queijo, né? Pão de queijo, negocinho, a gente pão de queijo. Aí dá uma engordadinha, lógico. Mas, em tempos de pandemia, eu não perdi minha orientação de que é preciso continuar lutando por justiça social nem um minuto. E isso eu faço com os meus alunos, isso eu faço com os trabalhadores, a única trabalhadora que eu tenho na minha casa, que é uma faxineira, que é um direito dela manter a dignidade e a vida dela bem, e com todo mundo, com minha família, com os meus amigos, com os meus vizinhos, com quem eu posso conversar, e agora ainda tem esse negócio de votar, que está na hora de votar daqui uns dias. Então, a gente participa também, né? Assim, fica procurando, apoia quem, como é que faz, tal, e aí vai na mexida, e movimento docente, e vai na mexida. Eu acho que eu quero ser a primeira da fila na vacina. Eu estou doida para participar de um teste. Eu sempre fui muito corajosa. Mas aí, meu pneumologista achou melhor por enquanto, eu não posso participar, não, porque eu estou ficando meio velha, sabe como? Não posso participar de teste. Mas eu queria muito participar de uma das vacinas. Eu tenho comodidade? Tenho. Né? A questão da minha asma realmente é uma questão. Mas eu acho que não vou morrer por conta de teste de vacina, de jeito nenhum. Posso morrer de Covid, então eu não quero, não. Acho que a gente precisa continuar no mesmo rumo que a gente sempre fez. E eu continuo. Estou louca de saudade de abraçar meus netos, de abraçar. Aí eu fico abraçando de longe, assim. A pandemia trouxe uma coisa ruim para nós, que é a falta de abraço. Isso aí é duro. Porque, beijar na boca é ótimo, abraçar é ótimo, e a gente não pode fazer mais nada desse trem, né? Ainda mais eu que vivo sozinha. Deus me livre, esse é um pedaço ruim. Agora, coletivamente, eu acho que a gente vai superando essas barreiras da falta de... E vai continuando na mesma, diria minha mãe, na cantilena da luta. Porque é uma cantilena da luta. Nós vamos morrer assim, na cantilena da luta. E eu espero que eu morra bem velhinha, igual minha tia, que vai fazer 104 anos no mês que vem. 104, lúcida. Porque também velho gaga, não quero ser, não. Quero ser uma idosa, 100 anos, mas espertinha, sabe? Não precisa ser espertinha fisicamente, mas espertinha, cabeça esperta. Então, eu acho que a pandemia é só uma travessia de um deserto que nós, no conforto das nossas casas, estamos vivendo e aprendendo com os outros. Eu tenho aprendido muita coisa com os meus alunos, com os meus amigos. É um que está com câncer, é o outro que está... É a vida. Continua aí, pulsando. Você sabe que eu tenho o privilégio de já ter tido conversas como essas com você inúmeras vezes. Às vezes um pouco mais retalhadas do que essa, às vezes um pouco menos objetivada do que essa, mas eu fico muito feliz de você ter aceito fazer isso de uma maneira pública. Nós não sabemos onde, quando, como... Nem quem vai ver, né? Não nos interessa, não nos interessa. Mas eu acho que é um privilégio da nossa geração. Mas eu gostaria de perguntar para você, Peninha, o que você gostaria de compartilhar com essas pessoas que daqui a um mês, 5 anos, 30 anos, mundo afora, Brasil adentro, vão estar te ouvindo? O que eu deixei de te perguntar e que você acha que você gostaria de registrar nesse fechamento dessa conversa que tanto me encanta? Não, primeiro de tudo eu quero te agradecer, porque eu estava morta de medo. Eu tinha medo de que eu ia falar, como é que... Eu nunca vi ser convidada sem tema.
Eu sou professora de universidade, aí tem tema sempre, né? A gente prepara umas coisas. Não tinha preparação, falei, o livro ficou doido. Mas não ficou, não. O livro está ainda muito, muito bom na cabeça. Nós não ficaremos doidos, né? A gente ficará sempre doidos com essa coisa de trazer mais garantia de vida de melhor qualidade para as pessoas. Acho que isso que é a grande questão. E te agradecer, então, muito. Essa primeira fala minha para terminar. Te agradecer que você me deu a oportunidade, primeiro, de te ver. Olha que coisa boa. Né, da gente poder estar conversando, de conhecer a Daniela, né? Aí do lado, né? De poder pensar em todas as histórias que eu compartilho com a família, com as dificuldades de uns e de outros, e pensar que a gente tem muito, muito a ver, né, um com o outro. Sempre tivemos, eu acho que isso é inegável. E dizer para as pessoas que um dia, não sei quando, nos verá, que eu acho que uma das grandes coisas na vida é a gente ter coragem para viver. Fazer o esforço de ter coragem. Fazer quase uma compreensão de si para poder sempre achar seu lugar no mundo. Mesmo que às vezes a gente desconfie que ele não é o melhor lugar. Porque muitos dos meus alunos me perguntam isso, né? Existe um melhor lugar? Eu acho que não, existe aquele que a gente busca como sendo o melhor lugar. E eu tenho certeza, o melhor lugar para a gente estar no mundo é estar com os outros. É pensar nos outros. Parar de olhar seu próprio umbigo. Deixar isso para quem faz isso naturalmente, porque veio de uma cultura dessa maneira. Eu não. Eu acho que a gente tem que ter coragem para ver o outro, para enxergar o outro, para abraçar o outro, para pensar no outro e para defender aquilo que é direito social, que é conquistado às duras penas, com os outros. A gente não conquista direito social sozinho, né? A gente não conquista um país melhor sozinho. Então, estar com os outros. Eu acho que esse é o melhor lugar. Que bom. Muito obrigado, Peninha. Muito obrigada a você, querido. Muito obrigada. Ter tido essa conversa tão boa, tão Dá um beijo grande na Eliana, que não apareceu, mas falo para ela que eu estou mandando um beijo muito grande. E você, um beijo grande na sua família inteira, principalmente naquele lado que eu tenho tanto afeto. Você Paz também. bem. Enorme beijo. Beijão.